Em Gênesis 44, vou voltar só um pouquinho só para a gente pegar o ritmo aqui. Ele levantou os olhos dele e viu o filho da direita, irmão dele, filho da mãe dele, e disse: É este o irmão pequeno de vocês, de quem vocês me falaram? E disse: O Salvador te alegre, meu filho. Lembrando que esse alegre seria, se não me engano, a palavra graça, que eu traduzo como alegria por causa da alegria do Salvador é aquele sentimento no coração. Então, isso aqui é muito mais do que, tipo, o Salvador te dê sorte, ele está desejando aquele sentimento grande de dentro do coração. Lembrando que filho da direita é a tradução de Benjamim. O salvação adicionará, apressou-se, porque a compaixão dele ferveu pelo irmão dele. E ele buscou onde chorar. Ele entrou no quarto e chorou ali. Ele lavou a face dele e saiu. Se segurou e disse: Coloquem pão. Então aqui, vamos pensar numa coisa aqui. Ele está sentado com os 12 irmãos, né? Então, na, na Santa Ceia que chamam, né? No Novo Testamento, lembrando que era o salvação, porque eu traduzo Jesus como salvação, e com mais 12, né? Então, é um paralelo interessante que acontece aqui. E colocaram para ele à parte, e para eles à parte, e para os desse sitiado que comiam com ele à parte. Então estavam separados em três. O salvação adicionará, os irmãos dele e os de sitiado, que é Egito. A tradução de Egito é sitiado. Porque os de sitiado não podem comer pão com os do além, pois isso é nojento para os de sitiado. E eu comentei no episódio anterior que isso aqui é provavelmente um jogo de palavras também, porque do além seria com pessoas que já, talvez, já passaram, né? Eu tive uma discussão com a inteligência artificial de chamar isso aqui de os da travessia, mas também passa o mesmo sentido, então mandei além, porque se atravessa para chegar além, do outro lado. E eles assentaram-se diante dele. O primogênito conforme a primogenitura dele, e o pequeno conforme a pequenez dele. Sei que pequenez é uma palavra estranha, poderia ser colocou eles de acordo com o tamanho, de acordo com a idade, mas a questão do mais velho, por exemplo, no hebraico, o mais velho, nós aqui chamamos de o mais velho. No hebraico, eles chamam de o maior, e o filho mais novo de o menor. Porque eles não são apenas maiores no sentido de ter mais idade, mas também em outros quesitos, de influência, de direitos e da coisa toda. Então, o conceito de um ser maior e o outro ser menor abrange melhor do que simplesmente mais velho e mais novo, que nós restringimos a idade apenas. E os homens olharam espantados uns para os outros. Provavelmente porque ele sabia a ordem, né? E ele mandou porções de diante dele para eles. E a porção do filho da direita era 5 mãos maior do que as porções de todos eles. E eles beberam e se alegraram com ele. Então a salvação adicionará, ordenou ao que estava sobre a casa dele, dizendo: Encha as sacas dos homens com comida, o quanto eles conseguirem carregar, e coloque a prata de cada homem na boca da saca dele. E o meu cálice, o cálice de prata, você vai colocar na boca da saca do pequeno, junto com a prata da compra de grãos dele. Aqui de fato é cálice. Tem uma palavra para cálice e tem uma palavra para copo. Então isso aqui não foi uma tentativa minha de deixar a coisa mais chique. De fato tem uma palavra que significa copo, que inclusive também é usado para coruja, alguma coisa assim que eu achei muito estranho. Mas espero desvendar esse mistério. Mas é realmente cálice, um cálice, uma taça. Eu podia ter colocado taça aqui também. Mas enfim.
E ele fez conforme a fala que o salvação adicionará falou. A manhã brilhou e os homens foram enviados, eles e os jumentos deles. Eles saíram da cidade, não tinham ido longe, e o salvação adicionará disse ao que estava sobre a casa dele: Levante-se, persiga os homens. E quando você alcançar eles, diga a eles: Por que vocês fizeram a completude com ruindade em lugar do bem? Aqui, nas tradicionais, vai estar porque vocês recompensaram. E eu vou explicar por que, que é melhor usar completude aqui. Primeiro, porque é de fato a palavra shalom que está ali, que é completude. Viu? Aqui, ó, em uma tá porque pagastes mal por bem, porque retribuíram o bem com o mal, porque pagastes o bem com o mal e o mal, porque tomastes o mal pelo bem. Então aqui foi um paralelo interessante que aconteceu quando eu estava passando por aqui analisando essas palavras. Porque compensar com completude de ruindade em lugar do bem é o que a maioria das pessoas tentam fazer com os próprios corações. Ao invés de colocar coisa boa no coração, completar aquele vazio no coração com coisas boas, completam o coração com coisas ruins, que não são coisas que te fazem sentir completo. Então, quando eu me toquei nisso, que o vocabulário no sentido literal fazia essa ligação, eu não quis fazer uma interpretação aqui, pá, porque se encaixa dessa forma. Então, ó, porque vocês fizeram a completude, fazer a completude é o quê? Se sentir completo com ruindade, com coisa ruim, em lugar do bem. Então, eu achei algo que literalmente faria, faz um retrato muito interessante do que o que as pessoas fazem no próprio coração durante toda a história. Que ao invés de completar o coração com coisas do Salvador, completam o coração com coisas do mundo. Então eu não quis fazer a mesma coisa que as demais traduções fizeram aqui, que é tirar essa literalidade e essa ligação tão forte. Então, aparentemente parece estranho, mas se você mastigar bem, especialmente para quem estiver copiando, que eu sempre recomendo, né? Copia as palavrinhas, que é uma boa maneira de você mascar e de você refletir o conteúdo. Isso vai fazer total sentido. Não é este o cálice em que meu dono bebe e com o qual ele sussurrando sussurra? Aqui, por que eu coloquei sussurrando sussurra duas vezes? No, do que eu percebi, nesse hebraico, quando é alguma coisa de forma intensa, a palavra é repetida. E eu não quis tirar isso, porque aqui pode ser que ela fique meio assim, esse contexto. Mas mais adiante nós vamos ver que é uma que dá uma certa ênfase. Aqui eu não consegui, talvez porque ele faz sussurração, alguma coisa assim. E por que que eu deixei sussurrar? Porque em muitos lugares aqui vai estar encantar, adivinha, faz adivinhação, adivinhações e adivinhar. Então, nas em quatro das traduções principais aqui, isso aqui vai estar a questão de fazer adivinhação. E por que que eu usei sussurrar? Porque é a mesma base, se não me engano, é a mesma base da palavra que é a mesma base da palavra que é cobra. Então, isso aqui é basicamente o verbo da palavra que lá no começo usa-se cobra. Então, lá no começo, em Gênesis, quando ao invés de chamar de a serpente, que é a serpente que enganou a mulher, eu chamei de sussurrador. Por quê? Porque é é o sujeito desse verbo. E eu não quis perder essa ligação. E para vocês verem, adivinhação, sussurrar, a serpente, o enganador, para manter essa ligação forte que tem entre essas coisas. Então por isso que eu coloquei sussurrar aqui e não faz adivinhação ou tudo mais. Até porque, ao meu ver, essa questão de fazer adivinhação ser aqui, eu acho que é meio forçado, porque não se encaixa dessa forma em todo lugar. E até porque a cobra, ela não faz adivinhação, ela sussurra. Então, talvez o foco seja no ps, ps, ps que as pessoas
que se faz quando faz isso tudo. E eu não quis perder esse elemento. Então, ao meu ver, fazer adivinhação é forçar a barra aqui. Não tem por que, ao meu ver, tirar o sussurrar aqui. Então, e assim, é muito interessante que ele sussurrando, sussurra, ao ver isso aqui, vai fazer ligação à serpente do Novo Testamento, porque sussurrar é o que uma cobra faz. Aquele, sabe, o ps, ps, ps que ela faz com a linguinha, eu acho que tem ligação a isso. Muito provavelmente, na próxima edição, eu vou ter um insight maior com isso aqui também. Vocês fizeram ruindade no que fizeram. Então ele alcançou eles e falou a eles essas falas. E eles disseram a ele: Por que o meu dono diz falas como essas? Lembrando que aqui dono é a palavra. É a palavra Adon, que é de Adonai, né? Que na maioria das traduções vocês vão ver Senhor, se eu não me engano. É, Senhor, mas que até a pronúncia dela no hebraico é semelhante à palavra dono aqui. Que é Adonai, Adon, é dono. Por que meu dono diz falas como essas? Longe esteja de seus escravos fazerem algo conforme essa fala. E lembrando que eles se referem a escravos, então ele é dono. E se ele se refere a dono, é porque eles são escravos. Então, não tem como você quebrar isso aqui e não quebrar isso aqui. Então, aqui é dono e aqui é escravos, porque essa palavra ela é usada, você vê a forma que ela é atribuída ao decorrer da palavra, ela é usada como escravo e não servo, que é alguém que ganha pelo trabalho. Veja, a prata que encontramos na boca das nossas sacas, nós a fizemos voltar a você da terra do baixo. Então, como nós furtaríamos prata ou ouro da casa do seu dono? Aquele dos teus escravos com quem o cálice for encontrado, que ele tenha fim. E nós também vamos ser escravos do meu dono. E ele disse: Agora também, conforme as falas de vocês, assim seja. Aquele com quem ele for encontrado vai ser meu escravo, e vocês vão estar isentos. Aqui eu quero ver como que está nas tradicionais. Desculpados, livres, tá. Inocentes, livres, tá. Também dava. Inocentes eu acho complicado, porque inocente passa uma mensagem de que é mais abrangente. Mas livres poderia ser também. Então eles se apressaram, e cada homem desceu a saca dele para a terra. E cada homem abriu a saca dele. E ele vasculhou. Começou pelo grande e terminou no pequeno. E o cálice foi encontrado na saca do filho da mão direita, que é o Benjamim, que é o mais novo, o 12º filho, que é o irmão de José, que é o salvação adicionará pela mesma mãe. Todos eles têm o mesmo pai, mas do salvação adicionará o único irmão que também é irmão através da mãe é o filho da mão direita, Benjamim. Então eles rasgaram as roupas deles, e cada homem carregou a carga sobre o jumento dele. E eles retornaram para a cidade. O Oração e os irmãos dele entraram na casa do Salvação Adicionará. E ele ainda estava lá. E eles caíram diante dele na terra. E o Salvação Adicionará disse a eles: Que feito é este que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu sussurrando sussurra? E o Oração disse: O que diremos ao meu dono? O que falaremos? E como nos endireitaremos? Aqui é aquele conceito de eu acho que vai estar como justificaremos aqui nos tradicionais. Justificar-nos, justificar-nos. É.
E assim, é uma conversa que eu tive também bastante com a inteligência artificial sobre isso tudo. A forma que nós usamos a palavra justificar nos dias de hoje, ela é muito como que nós vamos dar uma desculpa pelo aquilo que nós fez. E nesse sentido, é muito mais de endireitar a coisa toda, deixar a coisa toda nivelada. Então, usar a palavra justificar na Bíblia, ela deixa a desejar, porque ela passa uma mensagem de que a narrativa é mais importante do que o endireitamento, do que a coisa estar correta, do que a dívida estar quitada, por conta de como nós usamos a palavra justificar. Então é por isso que eu arranquei completamente a palavra justificar de todo lugar que ela é encontrada na Bíblia, nessa versão que eu coloco para vocês aqui, porque no nosso vocabulário, e também eu digo isso das Bíblias americanas, porque eles também usam justify e justification, e eu também acho incorreto. Então essa é uma alteração que eu faço na brasileira, na tradução brasileira, e também que eu faria numa tradução do idioma inglês, que é o mesmo erro nas duas, em minha opinião. O Salvador encontrou o erro dos teus escravos. Veja, nós somos escravos do meu dono, tanto nós quanto aquele na mão de quem o cálice foi encontrado. Mas ele disse, ele quem? O salvação adicionará. Respondeu, longe de mim fazer isso. O homem na mão de quem o cálice foi encontrado, ele vai ser meu escravo. E vocês subam em completude para o Pai de vocês. De coração completo, né? Que a palavra passa. Então aqui o que ele está fazendo? Basicamente é o mesmo que aconteceu com ele na época, que eles voltaram ao Pai sem ele, porque foram eles que venderam, ou salvação adicionará, ao sitiado, ao Egito. Então ele está basicamente repetindo o feito. Então o oração chegou perto dele e disse: oração é o Judá. Esse aqui é o Judá, Judas do Antigo Testamento, porque Judas e Judá é o mesmo nome. Um é em grego e o outro é no hebraico. Aliás, um não é nem falo que é no grego. Um é uma gregorização da palavra hebraica, porque é Judá e Judas. Então, ao meu ver, é. E olha que legal, olha que legal. Agora que eu saquei isso. O que tá falando de sussurrar, né? Do negócio. Então, um é Judá e o outro é Judá. Essa ligação eu fiz agora. Que eu falo que sussurrar é a serpente, né? Chamou a serpente de sussurradora. Então aqui nós temos uma ligação interessante entre o Judá do Antigo Testamento e o Judá do Novo Testamento. Por favor, meu dono. Então esse aqui é o, né, clarificando, esse é o Judas do Antigo Testamento, que é o Judá falando aqui. Por favor, meu dono, permita que o teu escravo fale uma fala aos ouvidos do meu dono, e não acenda teu nariz contra o teu escravo, porque você é como casa grande. Acenda o teu nariz seria não fique bravo, não fique irritado, não fique irado. O meu dono perguntou aos escravos dele, dizendo: vocês têm pai ou irmão? E nós dissemos ao meu dono: temos um pai velho e uma criança pequena da velhice dele. O irmão dele teve fim, e ele a parte sobrou da mãe dele, e o pai dele ama ele. Então você disse aos teus escravos: desçam ele para mim, e eu vou colocar o meu olho sobre ele. E nós dissemos ao meu dono: o jovem não consegue deixar o pai dele, pois se deixar o pai dele, ele vai ter fim. E você disse aos teus escravos: se o irmão pequeno de vocês não descer com vocês, vocês não vão ver mais a minha face. Então, aqui outra palavra que eu trouxe atenção com a inteligência artificial, ela queria que eu colocasse: não pode deixar o pai dele. O jovem não pode deixar o pai dele.
Mas essa palavra, ela é muito mais usada como conseguir, no sentido de que poder fica parecendo que é uma questão de permissão. E não é dessa forma que a palavra é usada. Então, assim, talvez nos outros idiomas esteja no sentido de poder. Por exemplo, no inglês, se fosse can't aqui, beleza. Né? Mas aí você tem essa dinâmica. Quando nós trazemos para o português, nós temos que analisar o contexto que aquela palavra é colocada para ver, porque essa é uma diferença que ela faz no português que ela não é tão. Ela não é tão explícita no inglês, mas aqui no português, se você não tem um capricho, se você não muda de pode para consegue, você muda muito a narrativa do texto. Porque, por exemplo, não pode, ele não tem permissão. O pai dele não dá permissão. E consegue, aquilo parte do próprio rapaz. Então, é mérito ao vínculo que o rapaz tem com o pai. E não necessariamente a permissão de o pai não deixar. Então, eis a importância. Né, que, poder e conseguir é a mesma coisa. Não. Não quando você precisa de exatidão por conta da narrativa. E essa é a forma que essa palavra é usada. Essa palavra é muito mais usada como conseguir do que como poder ter permissão. E aconteceu o quê? Quando subimos ao teu escravo, meu pai, nós informamos a ele as falas do meu dono. E o nosso pai disse: Voltem, comprem para nós um pouco de comida. E nós dissemos: Nós não conseguimos descer. Se o nosso irmão pequeno estiver conosco, nós vamos descer, porque nós não conseguimos ver a face do homem se o nosso irmão pequeno não estiver conosco. Então teu escravo, meu pai, disse a nós: Vocês sabem que a minha mulher gerou dois para mim, e um saiu de mim. Esse um saiu de mim está de forma literal. Talvez seja um partiu ou alguma coisa assim, mas não é uma palavra que ela é usada como partiu. Ela literalmente saiu. E eu não saquei por que saiu. Sim, tem uma forma profunda, mas pelo uso da palavra, eu não. Então eu deixei de forma literal. Um saiu de mim, né? Tem outra palavra que é usada para partir no sentido de foi embora. Então eu acho que isso aqui é algo mais profundo do que dá-se a entender. E eu ainda não saquei de que forma. Talvez na próxima versão isso esteja mais iluminado. De fato, despedaçado foi despedaçado. E eu não o vi até agora. E se vocês pegarem este também da minha face, e um dano acontecer a ele, vocês vão fazer os meus cabelos brancos descerem com tristeza ao oco. Lembrando que o oco, no Antigo Testamento, vai estar como. No Novo Testamento é o Hades, que é muito usado como a palavra inferno. No Antigo, é Seol. Tá. E agora, se eu chegar ao teu escravo, meu pai, e o jovem não estiver conosco, vendo que o ser dele está ligado ao ser dele, então que o ser do pai, que é a vida, que é a. Né, em vários lugares, essa é a palavra que estava traduzida como alma, que por muito tempo eu traduzi como sopro vivo. Mas eu vi que ser se encaixa melhor e fica melhor na maioria dos contextos. Então é o ser, é o que você é. Vendo que o ser dele está ligado ao ser dele, vai acontecer que, ao ver ele que o jovem não está, ele vai ter fim. E os teus escravos vão fazer os cabelos brancos do teu escravo, nosso pai, descerem com tristeza ao oco. Porque o teu escravo se tornou a garantia pelo jovem junto ao meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer a você, eu vou ser culpado diante do meu pai por todos os dias. E agora, por favor, deixe o teu escravo ficar no lugar do jovem, como escravo do meu dono. E que o jovem suba com os irmãos dele. Pois como eu vou subir ao meu pai, se o jovem não estiver comigo?
para que eu não veja a ruindade que vai encontrar o meu pai. Então aqui nós temos um claro exemplo de arrependimento. Então aqui nós vemos que o Judas do Antigo Testamento, tamanho foi o arrependimento dele, o Judas, que é a oração, tamanho foi o arrependimento dele, que ele quis tomar uma vida de escravidão em nome do próprio irmão para não repetir a ruindade que ele fez ao pai dele. E a ideia de vender o salvação adicionará o José ao Egito, ao sitiado, foi justamente do Judá, do Judas no Antigo Testamento, do oração. Então, isso aqui é um exemplo nítido de arrependimento. Tá?